Olá, gente, estamos de volta aqui no canal Passinho da Matemática para mais uma videoaula e nesta videoaula estaremos trabalhando multiplicação e divisão de frações. Então, multiplicação de fração diz o seguinte: a multiplicação de frações é muito simples. Basta multiplicarmos numerador por numerador e denominador por denominador, respeitando suas posições. Bem simples, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Olha aqui o primeiro exemplo aqui, ó. Você tem 2/3 vezes 5/7. Então você vai multiplicar o numerador com o numerador, 2 vezes 5, que é igual a 10. E aqui, ó, 3 vezes 7, né? 3 vezes 7 igual a 21. Seguindo, o próximo exemplo aqui, ó. Nós temos 6 onzeavos e 9 quinto. Então, ficando o seguinte, ó. 6 vezes 9, 6 vezes 9, 54, e 11 vezes 5, 55. Então, numerador, que é o número que fica em cima, né? Numerador com numerador, 6 vezes 9, e denominador com denominador, que são os números que estão embaixo. Ficando 6 vezes 9, né? 54, e 11 vezes 5, 55. Continuando, ó. Aqui seguindo, ó, vamos ter, o numerador é 13 e aqui o numerador é 7. Então, ficando 13 vezes 7. 13 vezes 7 igual a 91. E o denominador da primeira é 5 e o denominador da segunda é 2. 5 vezes 2 igual a 10. Então, não esquecendo, gente, da definição, né? Então, a multiplicação de fração é muito simples, basta multiplicarmos, ó. Multiplicarmos, que você vai multiplicar o numerador por numerador e denominador por denominador, respeitando suas posições. Continuando, este exemplo aqui, ó, nós temos aqui, que não está respondido, a gente vai observar o seguinte, que toda multiplicação nós poderemos ou podemos estar simplificando antes de efetuar a multiplicação. Como é que a gente vai fazer essa simplificação? Você vai sempre fazer isto, ó. Você vai observar o numerador da primeira com o denominador da segunda. Ó. Então, o numerador da primeira eu tenho 5, o denominador da segunda eu tenho 8. Aí você vai ver se tem números que é possível dividir o 5 e o 8 ao mesmo tempo. Ó, tem número que divide o 5 e o 8 ao mesmo tempo? Se caso não existir, se caso não tiver esse número, aí você não pode simplificar. Olha aqui, ó, o 5 só é divisível por 5, né, porque ele é primo, divisível somente por 5 por ele mesmo. Né? Nesse caso eu quero reduzir, quero simplificar, então tenho que dividir pelo 5. Então, 5 é divisível por 5, mas só que o 8 não posso dividir por 5. Não é possível. Então, nesse caso aqui, ó, 5 e 8 não é possível simplificar. Aí eu vou observar o outro numerador com o denominador. Ó. O numerador é 9 e o denominador é 6. Aí eu vou em busca. Existe número que divide 3 e 6 ao mesmo tempo? Ó, o 9. Por quem é divisível o 9? O 9 é divisível por ele mesmo e pelo número 3. Tá? Nesse caso, como o 9 é maior do que 6, 6 logo está descartado, que não vai poder ser dividido por 9. Então, eu vou ter que simplificar por 3. Então, 9 é divisível por 3 e o 6 também. Ó. Aí você continua aqui a resolução. Ó. Repete o 5, que não foi possível dividir, simplificar, né? E o 6 você divide aqui, ó, normal. 6 dividido por 3, que é igual a 2, vezes 9 dividido por 3, que é igual a 3, e o 8 não deu para simplificar, permanece o 8. Aqui você segue, ó, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 5 vezes 3, que é igual a 15, 5 vezes 3 igual a 15, e 2 vezes 8 igual a... Na seguinte, nós temos divisão de fração. Tá? Então, a divisão de fração deve ser efetuada aplicando uma regra prática e de fácil assimilação, que diz repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Tá bom? Então, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda.
Vamos nas resoluções aqui, ó. 9,5 dividido por 7 terços. Então, o que diz? Vou repetir a primeira, tá aqui, ó, 9 sobre 2, vezes a divisão, eu vou transformar para uma multiplicação e invertendo aqui, ó, vou inverter aqui o último termo, vou trocar suas posições. O denominador vai virar numerador e o numerador vira denominador. Trocando as posições aqui, ó. Então, ficando 9,5 vezes 3 sétimo. E você já sabe resolver a multiplicação de fração, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 7, igual a 14. Vamos na próxima. A próxima, ó, a primeira, 8 terços. Permanece 8 terços. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, pelo inverso da segunda. Então, o inverso da segunda, 5 nono, fica 9 quinto. Tá? 5 nono vai ficar 9 quinto. E, continuando a multiplicação, ó, 8 vezes 9, 72. E 3 vezes 5, igual a 15. Continuando, pessoal, a próxima. Eu tenho 12 quinto, dividido por 6 sétimo. Repetir a primeira, vou multiplicar pelo inverso da segunda. Multiplicando pelo inverso da segunda, 6 sobre 7, ficando 7 sobre 6. Agora eu tenho uma multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. 12 vezes 7, 84. 5 vezes 6, igual a 30. A pergunta fica o seguinte, e por que não simplificamos? Pessoal, não simplificamos aqui a questão porque o objetivo de início era mostrar para vocês como é que eu vou resolver a divisão de fração. Mas quando eu transformo da divisão para a multiplicação, eu tenho que fazer essa observação, se caso eu possa simplificar ou não. Quer ver? Vamos aqui nesse próximo exemplo aqui, ó. Esse próximo exemplo aqui, ó, eu coloquei 1/2 dividido por 3/4. Vamos seguir a resolução. Repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Ó. Então, 4 sobre 3. Ó, não simplificamos, porque o objetivo aqui era mostrar somente essas situações aqui, como eu vou resolver a divisão, né? Mas como a gente já sabe, agora a gente pode já trabalhar com as simplificações. Eu posso simplificar 1 e 3? Não, porque o objetivo é chegar a 1. E aqui já está em 1, não vou poder mais simplificar. Já está na forma irredutível, né? O numerador com o denominador. Agora aqui, ó, 2 e 4, o numerador de uma com o denominador da outra. Aqui eu posso dividir por 2. E o 4 também é divisível por 2. Ficando o seguinte, ó. Repete o numerador, que é dá para dividir, não dá para simplificar. 2 dividido por 2 igual a 1, vezes 4 dividido por 2, que é igual a 2, e o 3 você repete. Agora sim, ó, numerador com numerador, 1 vezes 2 igual a 2, e denominador com denominador, 1 vezes 3 igual a 3. E se caso eu esquecesse de fazer essa simplificação aqui, professor, o que eu poderia estar fazendo? Se você esquecer, vai multiplicar normal, 1 vezes 4, que é igual a 4, 2 vezes 3, que é igual a 6. E você vai observar se pode simplificar aqui no final. Ó. Aí simplificaria aqui, ó, 4 dividido por 2, que é igual a 2, e 6 dividido por 2, igual a 3. São as duas formas, né, as duas maneiras de fazer, que você que vai estar decidindo se vai simplificar logo, que eu acredito que é a forma mais fácil, né? Se você olhar aqui, observar, se for possível simplificar logo aqui no início, ou simplificar apenas no final, quando for definir a resposta, a resolução. Pessoal, aqui tem esses exemplos, tá bom? Esses 4 aqui, ó, eu tenho 2 com multiplicação, né? E 2 com as divisões. Tá bom? Então, esses 2 exemplos, esses 4, né, vocês irão fazer da mesma dinâmica da aula anterior. Vocês farão elas, né, vão tirar uma foto
e enviar para o meu contato, tá bom? Enviam que eu vou estar olhando e retornando para vocês, né, se a resolução está ok, se está certo, ou qual foi o equívoco que aconteceu. Continuando, na última aula, nós estávamos trabalhando com adição e subtração de fração. Então, adição e subtração de fração ficaram essas três questões que para vocês fazerem, que fizeram, né, um grande número de alunos fizeram, enviaram, né, deram o retorno, tá bom? Então vamos resolver elas aqui, ó, rapidinho. Então aqui, ó, os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, você conserva o denominador e subtrai os numeradores, ficando... Porque aqui os sinais são diferentes, tá bom? Porque eu vou subtrair? Porque eu tenho o 5 que é positivo e o 6 é negativo. Então eu vou subtrair, conservando o sinal de quem tem o maior módulo, nesse caso aqui o 6, ó, tem o maior módulo, o menos 6, e subtraindo, ó, 6 menos 5 igual a menos 1, tá? Então, 5 sexto menos 6 sexto é igual a menos 1 sexto. Agora essas outras duas aqui, ó, observamos que temos os denominadores diferentes. E o que eu vou fazer com essa situação? Eu vou ter que procurar o MMC, tá? O mínimo múltiplo comum dos denominadores, ó, do 5 e do 4. Procurando o MMC de 5 e 4, nós vamos ter o seguinte, ó, 5 dividido por 2 não é possível, vai permanecer. 4 dividido por 2, que é igual a 2. 2 dividido por 2, continuando a divisão por 2, é igual a 1. O 5 não é possível, porque ele só é divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 igual a 1, e aqui apenas abaixamos o 1. Multiplicando para encontrar o MMC, nós vamos ter o seguinte, ó, 2 vezes 2, que é igual a 4. 4 vezes 5, igual a 20. Substituindo, ó, esse denominador, o MMC que nós encontramos aqui dos denominadores, ó, substituindo nos lugares dos antigos denominadores, vamos ficar com 20, né? E o outro 20, 20 mais 20. O que eu vou fazer, pessoal? O que nós vimos? Nós vamos dividir o novo denominador pelo antigo e o resultado multiplicar pelo numerador. 20 dividido por 5, 20 dividido por 5, que é igual a 4. 4 vezes 1 igual a 4. 20 dividido por 4, 20 dividido por 4, que é igual a 5, ficando 5 vezes 3 igual a 15. Vamos concluir aqui, ó. Os denominadores agora são iguais. Então, vou conservar o denominador e adicionar os numeradores, ó. 4 com 15, 4 mais 15 igual a 19. Tá bom? Não é possível simplificar. 19 é um número primo, né? Divisível só por ele mesmo, não vai haver possibilidade de simplificação. Vamos continuar com a próxima. Vou procurar o MMC agora de 2, 6 e 5. Vamos colocar bem aqui, ó, 2, 6 e 5. Quem vai ser o mínimo múltiplo comum deles três? Começo a dividir por 2. Sempre eu vou analisar, né, se tiver algum número par, né, entre os números que eu quero encontrar o MMC, eu começo logo a dividir por 2. Então, iniciando por 2, 2 dividido por 2, que vai ficar 1. Aqui, ó, 6 por 2 é 3. E o 5 você abaixa. Não é mais possível dividir por 2, os números aqui são pares. Aí dá para ver o 3, que é para dividir por 3, né, por ele mesmo, ficando 1, e o 5 você abaixa. Agora, continuando, o 5 também é só por ele mesmo, 5 dividido por 5, que é 1, e concluímos, né, o que nós queríamos. Agora é só multiplicar. 2 vezes 3, que é igual a 6, 6 vezes 5, igual a 30. Substituindo, ó, vamos substituir, ó, 30, aí mais 30, e aqui continuando com 30. Tá bom? 30 dividido por 2, o processo que fizemos aqui, ó. 30 dividido por 2, que é igual a 15. 15 que multiplica 1, igual a 15. 30 dividido por 6, que é igual a 5. 5 vezes 1, igual a 5. 30 dividido
30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 6, 36. Denominadores iguais, conservo o denominador, só tenho a adição. Vamos começar a resolver da esquerda para a direita. 15 menos 5, ou 15 mais 5, que é igual a 20. 20 mais 36 sobre 30. Continuando, denominadores iguais, né? Conservo o denominador e adiciono os numeradores. 20 com 36 igual a 56. O que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso dividir, né? Simplificar. Ó. Dividir em cima e embaixo por 2. Os dois números são pares, né? Você pode estar dividindo. 5 dividido por 2, que é igual a 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Fica 16, né? 16 dividido por 2 igual a 8. E 30 dividido por 2 igual a 15. Logo chegamos, né, em 28,15 avos como resposta. Então era isso, pessoal. Não esqueçam de fazer as atividades que ficaram e enviar, né, para correção. E até a nossa próxima videoaula.